Olá pessoal, tudo bom? Doutores, doutoras, clientes da Gestão DS. Estamos muito felizes de voltar com um grande projeto aqui da Gestão DS, que é o DS na Prática. Para quem não conhece o DS na Prática, foi um projeto que a gente começou no ano passado, onde alguns dos nossos clientes queriam conhecer um pouquinho mais sobre algumas features e como usar de fato elas na prática mesmo, no dia a dia da clínica, né? Sempre com grandes especialistas, né? Junto com a gente aqui na Gestão DS. E na semana passada a gente lançou o nosso Gestão DS Talks. E aí a primeira coisa que o pessoal falou nos comentários lá é, poxa, adorei o programa, mas e o DS na prática? Cadê a Nadine? A Nadine vai voltar? Então, realmente, para quem achou que o DS na prática ia acabar, achou errado. O DS na prática está de volta. E hoje com a nossa coordenadora de pós-venda, Nadine. Nadine, acho que difícil, mas se alguém ainda não te conhece, te apresenta e traz a boa nova aí do que a gente vai falar no DS na prática de hoje. Show! Então, olá, gente, eu sou a Nadine, provavelmente vocês já me conhecem dos vídeos do sistema aí, mas para quem não me conhece, eu sou responsável aqui na Gestão DS por toda a parte de pós-venda, então a equipe de suporte, de sucesso e também da implementação. E hoje a gente vai falar sobre uma novidade muito legal que a gente está muito feliz de lançar, que a gente sabe que tinha muitos clientes ansiosos também, que é a nova ferramenta financeira, então o novo módulo financeiro. Show. Enquanto a Nadine vai compartilhando a tela aí com a gente, o módulo financeiro é bacana de falar para vocês, assim, que ele foi todo construído juntamente com os nossos clientes, né? A Gestão DS lá atrás, quando a gente iniciou toda essa trajetória lá em 2016, a gente sempre, o DS vem muito de descomplicar e simplificar a gestão de clínicas e consultórios. Mas a gente também foi percebendo ao longo dessa trajetória que algumas coisas não tinham que ser um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais robustas, como um módulo financeiro. E foi justamente aí um módulo que a gente vem, alguns clientes que nos ajudaram nessa jornada aí, é um módulo que a gente vem construindo ele há quase um ano para deixar bem certinho e trazendo várias soluções para diversas dores que a gente vê no dia a dia, tanto dos nossos clientes, quanto de algumas demonstrações, né, que a gente tinha de alguns clientes que acabavam por algum motivo que outros não fechando. E aí a gente separou uma série de perguntas e grandes dores que os nossos clientes tinham, Nadine, para hoje. Só que antes de fazer qualquer uma dessas, eu gostaria de fazer uma, que essa é uma das grandes dores que eu tinha quando eu apresentava o Gestão DS ali nas demonstrações, que é, nesse novo módulo financeiro, é possível ou não é possível nos relatórios eu saber exatamente quando eu fiz um procedimento combinado, digamos, de toxina, de preenchimento, de ácido hialurônico, de botox, enfim. Eu consigo separar, Nadine, no relatório o que é de cada um ou isso ainda vem tudo junto? Não, no financeiro novo a gente consegue sim, a gente consegue separar ali os procedimentos, inclusive o relatório como um todo, eu vou abrir para a gente dar uma olhadinha, ele já está diferente. Então a gente tem a separação aqui de consulta, cirurgia, exame e procedimento, que antes ficava nessa abinha aqui à esquerda, e aqui a gente tem um procedimento já realizado que ele é combinado, um preenchimento com toxina. Se a gente clicar aqui em procedimentos, ele já vai trazer separado e o valor que foi cada um. E claro, como a gente já conseguia antes, a gente pode filtrar só um específico. Então, eu consigo ver todas as toxinas e o total de toxinas ali, tanto em valor quanto em número, né? Essa é uma das, acho que, para mim, assim, uma das principais mudanças que a gente teve, porque às vezes o pessoal. É bacana poder ter o DS na prática de novo, onde a gente pode se comunicar um pouco mais com o público e trazer um pouco dessa realidade que a gente tem aqui na empresa. Às vezes parece que poxa, mas era só um procedimento. Mas aqui o pessoal da TI lá batalhou para conseguir mudar isso aqui, porque toda a estrutura do software, né, nos relatórios, ela tinha um formato. Então a gente precisou refazer praticamente todo o financeiro do zero. Às vezes aí o pessoal nos pergunta, poxa, Felipe, mas por que a gente não vai conseguir trazer tudo do software do antigo, né, só a visualização? É justamente por isso, assim, gente, que a gente fez todo um módulo financeiro novo, justamente para conseguir atender essas demandas, né? E aí, quando a gente fala de umas demandas, assim, uma das que mais aparecia também, Nadine, era sobre a questão, às vezes, da exclusão. Não sempre, assim, a secretária ou o médico fez isso propositalmente, mas às vezes numa edição acabava mexendo, por acidente lançava alguma coisa errada. A gente conseguiu ter alguma feature nesse momento para poder melhorar aí esse ponto para os nossos clientes? Sim, para a gente é bastante frequente chegar no suporte, ele, mas o saldo não está batendo com o que a gente tem hoje aqui no caixa. Aí depois a gente investigando, a gente chega à conclusão que foi uma edição que foi feita errada ou alguma transação que foi excluída.
No financeiro novo, a gente tem um relatório só para extrato de caixa, bem parecido com o extrato do banco. Então, ele fica aqui dentro do financeiro, na tela inicial. A gente já deixa o spoiler aqui de outras várias funcionalidades que a gente vai falar mais para frente. Mas o extrato de caixa, a gente seleciona qual foi o caixa e o período que a gente quer visualizar o que aconteceu naquele caixa, e a gente busca. Daí ele vai trazer para a gente aqui o saldo do período, então todo o valor que foi movimentado nesse caixa dentro desse período, e o saldo total do caixa, que é o saldo atual. E aqui a gente tem tudo descrito. Foi uma parcela acreditada, marcada como pago? Foi uma transferência que foi feita entre caixas? Foi um repasse? Por que esse valor do caixa está assim agora? Então, aqui a gente tem esse extrato. Se surgir qualquer dúvida na hora de fechar o caixa, gera o extrato aqui, pode imprimir, pode exportar para o Excel. Vocês têm um controle maior de qualquer alteração que for feita no caixa. Essa é uma feature também que eu lembro de muitos administradores, assim, quando trabalham nas clínicas ou fazem alguns serviços de consultoria para os médicos, né? Da importância que ela tem, porque é uma forma de uma segunda conferência, né? É um formato que tu tens ali sempre um número ali que bateu naquela data, exatamente como é que a gente tem aquele extrato do banco, que, poxa, eu não sei essas últimas transações que acabou acontecendo, onde é que está, digamos, o furo disso, ou por que eu tenho esse dinheiro a mais. Então, a gente consegue ter um norte onde a gente parou, é como se a gente salvasse ali no tempo e pudesse voltar se precisasse de qualquer ajuda, a gente tem o extrato. Então, essa é uma outra funcionalidade que a gente construiu justamente em cima das principais dores, né, que os nossos clientes tinham e ainda tem ali com o atual formato que o software estava. E aí, falando também de administrador, Nadine, uma das coisas que eu mais lembro, assim, também, que foi nos pedido muito ao longo desse tempo, era, poxa, Felipe, eu já estou conseguindo usar super bem o software financeiro, estou conseguindo usar as ferramentas, mas eu avancei. Eu quero conhecer mais, eu quero entender um pouco mais de como é que estão os meus custos fixos, como é que isso está ao longo do tempo. Eu tenho como ter uma previsão do que está para entrar, que antigamente o nosso software tinha a possibilidade de lançar, mas não conseguia de uma forma, digamos, fácil ter acesso a esses números. Como é que está isso hoje no nosso novo módulo financeiro, Nadine? Acredito que está se referindo às transações fixas, né? Exatamente. Não, perfeito. Realmente era algo, como tu falou, eu avancei, agora eu quero ter uma previsão melhor, meu financeiro está estruturado, quero saber mais. As transações fixas, elas são uma opção aqui dentro do relatório financeiro, e a gente consegue visualizar exatamente tudo que está programado para entrar de receita fixa. Eu alugo uma sala aqui na minha clínica para outro profissional, eu dou um curso mensalmente em outro lugar, enfim, todas essas receitas que não são necessariamente de atendimentos, mas que eu sei que estão programadas para entrar, eu consigo lançar aqui. Mesma coisa com a despesa. Salário, o aluguel aqui da minha sala, a conta da internet, a fatura, enfim, você consegue lançar tudo e chegar aqui na tela e ver sem precisar gerar relatório, sem precisar exportar para Excel. Entrou na tela e viu. Eu sei que eu tenho 1.200 de despesa fixa e eu tenho um número X de receita fixa. Então, você consegue visualizar de forma mais prática. Além disso, a gente consegue definir aqui nas configurações de forma um pouquinho mais específica o dia de recorrência. Então, eu vou pagar todo dia 5, vou pagar todo dia 10. Você consegue colocar aqui e repetir essa transação pelo tempo que for necessário. São 6 meses, são 12 meses, 28, 50 meses. Aí você pode lançar como for melhor, como tiver encaixado aqui, se é receita ou se é despesa. Essa tela toda ela foi remodulada, digamos assim, para ter mais detalhes, para conseguir trazer mais a realidade da clínica. Não, essa ferramenta, assim, para mim é uma das que também muda bastante o formato da gestão financeira mesmo da clínica, né? Eu não sou nenhum expert financeiro, quem é hoje aqui na empresa é o nosso CEO, o meu sócio, o Marcelo, que logo vai estar com a gente aí em algum Desce na Prática, alguma gestão desses talks aí também, conversando um pouquinho. Mas eu vejo no dia a dia dele também, como responsável disso na empresa, como ele precisa de uma ferramenta dessa para entender um pouquinho, então, beleza, esse mês a gente teve um faturamento maior, agora nos próximos meses eu já tenho essa previsão de custo fixo, então necessariamente eu preciso passar isso para eu conseguir ter um lucro, enfim, bater ali
a operação da clínica, né? Então é uma outra ferramenta que ajuda bastante nessa parte da gestão para tu conseguir entender um pouquinho mais a longo prazo, de forma longitudinal, né? Como é que estão os meus custos fixos, como é que está planejado isso, as minhas receitas também, que nem tu colocou ali, Nadine. Beleza, as minhas receitas já passaram as minhas despesas, mas será que tudo já entrou? O que está previsto? O que está agendado? E essa também era uma dor que a gente tinha bastante dos nossos clientes, que era entender um pouquinho melhor o que já tinha sido pago, o que estava repassado, o que estava planejado. A gente tem alguma novidade bacana aí para o pessoal também, Nadine, para tentar ajudar nesse ponto aí? Sim, a gente tem. Algo que a gente recebia bastante no suporte, algo que eu mesma pessoalmente conversei com os clientes em algumas situações sobre isso. Então, hoje, dentro do nosso relatório de transações, a gente tem a diferenciação de agendado e pago. O que é isso? Quando eu lanço o pagamento na agenda, então o paciente chegou lá, realizou o atendimento, passou o cartão. Ele já me pagou, mas esse valor ainda não entrou. Então, antes era muito difícil ter esse controle e fazer essa conciliação bancária, porque a gente só tinha o botão de pago. Hoje não. Hoje a recepção lançou o valor lá na frente, o paciente pagou o cartão, lançou, aqui vai entrar como agendado. A partir do momento que você vai fazer a conciliação bancária, gera o relatório ali do mês, da semana, aí depende de como vai se organizar na clínica para fazer essa conciliação, e consegue marcar aqui todos que desejam confirmar que foi pago. A partir do momento que a gente confirma que foi pago, esse valor então vai entrar aqui no saldo do caixa. Então, até então, como agendado, ele não altera o saldo de caixa, porque ele realmente ainda não entrou, realmente não é um valor que a clínica tem. Eu vou gerar um relatório aqui do mês atual, só para a gente visualizar. Então, aqui, todos esses que foram lançados marcados como pago, eles já alteraram aqui o valor do caixa, então eles entraram. É bem simples, a gente pode marcar aqui na esquerda, a gente tem essas caixinhas, quando for fazer a conciliação bancária, seleciona todas as transações que quer confirmar o pagamento, seleciona ação aqui e confirma o pagamento, bem simples. O agendado, ele já vem marcadinho lá da recepção, não precisa fazer nada, mas aí para confirmar o pagamento, a gente consegue marcar várias e aplicar a ação. Eu sou suspeito para falar, né? Mas esse novo financeiro tá bonito. Aproveitar esse DS na prática para mandar um salve para o nosso time de TI, que é o melhor time de TI do Brasil. Então, a gente só está aqui hoje mostrando essa nova feature justamente por essa equipe ali que todo dia estava sempre batalhando ali para entregar o melhor módulo financeiro e dar a gente não terminou dessa na prática ainda, mas é muito gratificante poder ver todas essas. Claro que nem tudo, a gente não conseguiu resolver todos os pontos ainda, mas eram as grandes dores que a gente vinha tendo os nossos clientes na parte financeira, e a gente, de certa forma, agora está conseguindo entregar tudo isso e mostrar essas novidades. É muito gratificante, assim, né? Poder ver todas essas novidades. E dentro de uma das novidades, assim, Nadine, que eu me lembro bastante da minha época de consultor lá, quando eu atendia, acho que muitos dos nossos clientes que estão vendo o DS na prática hoje tiveram alguma demonstração comigo lá atrás, era justamente quando a gente tinha clínicas um pouquinho maiores que trabalhavam com repasses. E aí eu lembro bastante quando chegava nessa parte, assim, eu tinha que comentar com eles, pois é, doutor, hoje o repasse ele é apenas por grupo grande. A gente pode botar uma porcentagem definida na consulta, uma no procedimento, tá, mas daí se eu faço Sculptra, fica 50-50. 50 para a clínica, 50 para o profissional, mas a toxina é 70-30, como é que fica? A gente só pode fazer uma porcentagem. E aí, a gente fez alguma coisa nesse sentido que a gente conseguiu resolver esse problema? Com certeza. A gente fez do zero, realmente. A gente teve uma contribuição, claro. Todo o módulo financeiro foi com muito feedback, então a gente construiu em cima dos problemas que os nossos clientes trazem no dia a dia. E os repasses, eles estão bem mais robustos. Então, clínicas maiores que trabalham com vários profissionais, ou até clínicas que têm porcentagens bem específicas por procedimento, conseguem encaixar aqui. Hoje, no financeiro novo, a gente tem 3 níveis de configuração. Então, a gente tem o geral da clínica que o Felipe falou, então a gente consegue determinar todo o procedimento, vou até abrir aqui para a gente visualizar, todo o procedimento, ele vai ser 50% para o médico, toda consulta vai ser 50%. Não tem problema, a gente manteve esse nível de configuração, a gente consegue determinar aqui, mas para quem quer avançar, tem um nível um pouquinho mais complexo de organização, a gente ofereceu essa possibilidade também. O segundo nível é por procedimento. Então, se na clínica tem vários profissionais, independente de quem vai realizar o atendimento,
Sempre que fizer vai ser 20%, 30%, a gente consegue configurar pelo procedimento. Então, dentro dos... Vou entrar aqui nos procedimentos, mas a gente consegue fazer para exame e cirurgia também. A gente consegue definir a porcentagem de repasse. Então, todo profissional que for fazer um preenchimento, por exemplo, ele ganha 30%. Definir aqui, toda vez que eu lançar e confirmar o repasse, ele vai cair 30% para repasse. Ah, não, mas eu sou ainda mais específico. Tem um procedimento, mas cada profissional vai ter uma porcentagem. Não tem problema, a gente tem a solução aqui. Na aba de médicos, a gente consegue determinar por profissional. Então, esse procedimento, preenchimento, a Maria é 30%, o João é 50%. Tranquilo, a gente consegue definir aqui. E depois que a gente definiu essas porcentagens, fez a configuração, como a gente chama, a gente vai precisar confirmar que esse valor está apto para repasse. Então, o que isso significa? Que realmente o atendimento aconteceu, foi por aquele profissional, está lançado no sistema certinho. Então, a gente vai ter aqui dentro do... Deixa eu gerar um relatório aqui para a gente conseguir visualizar. Dentro do relatório de faturamento, que são todas as compras, não, as vendas, ali os atendimentos que foram realizados e lançados no sistema, a gente vai ter a opção de repasse, a gente vai confirmar ele aqui. Confirmando que ele pode ser repassado, que ele vai cair como um saldo para esse médico, já entra lá na nossa parte de repasses. Então, dentro da parte de repasses aqui, é como se fosse um caixa paralelo à caixa da clínica, só que é um caixa de repasse. Então, vai somando aqui todos os atendimentos que foram confirmados de repasse como um saldo, e a partir do momento que você desejar, não, vou fazer todo mês esse relatório, puxa aqui o relatório por mês e realiza um saque. Então, você determina ali, vou repassar hoje R$500, semana que vem eu repasso o restante. Aí você consegue colocar aqui e vai ficar tudo registradinho. O repasse que foi feito, o valor, se quiser imprimir, passar para o profissional assinar, aí aqui a gente consegue fazer isso também. Perfeito. Essa é uma feature assim, voltada bastante para algumas clínicas que a gestão DS tem, que são clínicas maiores, né, onde a gente tem um maior número de profissionais na clínica, e cada profissional às vezes tem um formato diferente de atendimento, tem porcentagens. Então, realmente, quando a gestão DS a gente iniciou toda a nossa trajetória e construímos o primeiro módulo financeiro, estava muito pensado bastante para clínicas que tinham uma secretária, um médico, enfim, e aí esse processo mais simplificado de gestão financeira. E aí, por o nosso produto cada vez mais ficar conhecido, hoje acho que é um dos softwares que é mais indicado aí no Brasil inteiro, entre os nossos clientes, assim. Então, a gente acabou tendo clínicas maiores que queriam usar a gestão DS, mas realmente nessa parte de repasses a gente acabava não atendendo 100%. Então, é uma feature que veio bastante para ajudar essas clínicas aí com mais de, sei lá, 4, 5, 6 profissionais que precisam controlar melhor essa parte. Mas eu sei também que tem uma feature, que essa é uma feature para qualquer clínica, que era um pedido que a gente tinha de clínica grande, de clínica média, de clínica pequena, de clínica gigante, que era: Nadine, eu tô com um problema, o paciente já pagou, só que o atendimento dele só vai ser na semana que vem, no mês que vem. Eu tenho como lançar isso? E aí acabava que na época tinha um formato de lançar um lançamento avulso que acabava não ajudando muito. Nadine, conta para o pessoal o que a gente tem dessa vez para poder ajudar para esses lançamentos futuros, assim. Então, a gente resolveu isso também. A gente já tinha começado na versão atual que a gente tem do financeiro, liberar para que a recepção lançasse mesmo com atendimento em aberto, porque a gente sabe, na rotina dos nossos clientes, ali é muito paciente, entra e sai, correria, sai para curso, volta, ligação, enfim, é bastante corrido e às vezes acaba que não consegue finalizar e a recepção fica dependendo dessa finalização. Era algo que a gente ouvia bastante. Hoje não importa, tá com atendimento em aberto, a gente consegue lançar aqui, definindo as configurações corretas, a gente consegue lançar, o paciente vem, mês que vem já quer deixar pago, não tem problema, a gente consegue lançar também, tudo isso através da agenda. Então, aqui a recepção vai conseguir ter um controle melhor, e é melhor porque você vai ter todas as informações vinculadas ao atendimento. Então, vai estar lá certinho no histórico do paciente, vai estar certinho no relatório de serviços, todos os outros relatórios do sistema, eles vão ficar certinhos também. Então, aqui é bem simples, a gente clica sobre o agendamento. Deixa eu clicar aqui sobre um agendamento. Nesse caso, como o agendamento ele já foi lançado o pagamento, você consegue visualizar esse pagamento.
Então, você consegue visualizar o que foi lançado, o valor, se está pago ou não, e se precisar pode editar, que é uma coisa que antes a gente não conseguia através da agenda diretamente. Aqui a gente já consegue, e se for um agendamento no futuro, vamos colocar aqui lá no domingo, vou agendar em meu nome aqui, a gente consegue abrir o agendamento e informar o pagamento direto aqui. Essa tela em si, como vocês podem ver, quem usa bastante financeiro já dá para perceber de cara, ela está bem diferente. A gente consegue definir aqui o valor por tipo de procedimento, que é o que vai afetar naquele relatório que a gente viu antes, para saber separadinho quanto foi por cada um. E a gente consegue definir uma porcentagem de desconto também. Ele já vai trazer aqui o total de pagamento que o paciente precisa fazer, e o restante aqui é tudo no mesmo formato, a gente define a forma de pagamento, qual caixa vai cair. E tem um detalhe também, que é o botão de mais pagamento. Eu ia chegar nesse ali. Eu já vi várias coisas novas numa pergunta só, que foi as do desconto. Desconto era uma outra coisa que o pessoal nos pedia bastante, porque no fim não se conseguia ter um controle muito desse desconto que era dado, porque acabava que era editado o valor e a gente não conseguia passar para o cliente, poxa, o valor é 1.500, mas a gente deu 10%, 15%. Então já foi uma que já mostrou junto por tabela. E essa aí que foi uma, acho que das novidades, assim, essa eu não me esqueço, essa eu não vou esquecer nunca, porque na gestão dessa, quando a gente começou, a gente tinha uma forma de pagamento só. E aí, em um certo momento, a gente precisou de duas. Ou tinha duas formas de pagamento, a gente fez três. Só que aí começou num momento aqui na gestão dessa que nossos clientes eles tinham várias formas de pagamento. Era cartão, era dinheiro, era cheque. O Marcelo lá até brinca que às vezes o pessoal deixava até o cachorro para pagar as coisas. Então, eu nunca esqueço que quando era duas vezes só, eu pedi pro André e falei assim, o André perguntou, tá, mas é só mais uma mesmo? Eu falei, não, é só mais uma, André, se tu conseguir fazer rapidinho. E aí começou a surgir várias formas de pagamento. E aí a gente, como é que tá agora, Nadine? Tá ilimitado as formas de pagamento? De certa forma, sim, mas o limite é 20, mas acredito que a gente não vai chegar nesse limite, a gente consegue se resolver aqui dentro desse número. Então, você pode ir clicando aqui, lançando. Claro, tem que definir o valor e qual vai ser a forma de pagamento, mas isso seria tranquilo, você precisaria informar. É melhor que assim lá no controle financeiro vai ficar tudo certo, no programado também. A gente já vai ter aqui a data de pagamento, se foi pago ou não. Aqui a gente entra naquela questão do agendado. Então, esse botão de pago, se ele realmente não foi pago, se não foi no dinheiro, se não foi no débito ali na hora, a gente orienta de não marcar como pago aqui e fazer a conciliação lá através do relatório. Mas claro que isso vai da rotina de cada clínica. É uma orientação que a gente dá aqui para facilitar depois na hora de conciliar, para realmente só lançar o valor quando ele entrar no caixa. Perfeito. E já que a gente entrou nessa parte das features dos lançamentos, né, e das múltiplas formas de pagamento, uma das dores que a gente percebe bastante dos nossos clientes, assim, também na Gini, quando a gente orientava eles a lançar mais de uma forma, às vezes lançava pagamento parcelado, e aí esse pagamento às vezes era em 5, em 6, em 7 vezes, e aí acabava se perdendo um pouquinho do controle da clínica, porque às vezes esse pagamento caía no final de semana, caía num dia que não era útil. Como é que está essa parte hoje na gestão DS? A gente tem alguma configuração nova que a gente pode estar ajudando os nossos clientes nisso? Sim, toda a parte de configuração de caixas e métodos de pagamento foi atualizada. Então, dentro das configurações dos métodos de pagamento, a gente consegue definir para esse método de pagamento cair apenas em dias úteis. Então, é uma chavezinha que a gente tem aqui na hora de configurar, a gente deixa lá marcadinha ali, todo o valor que você for lançar, ele já vem programado ali para cair só em dias úteis. Ah, mas são 12 parcelas. Não tem problema, as 12 parcelas vão cair no dia útil. Se iria cair no sábado, ele vai para o próximo dia útil, sem problema nenhum. Perfeito. E antes da gente evoluir aqui, nessa telinha a gente tem uma coisa diferente, que antes o parcelado ele era um pouquinho mais engessado, digamos assim, aqui a gente atualizou para ficar mais fácil na hora de configurar, você só clica aqui e seleciona as vezes, que ele já vai liberar para você colocar as porcentagens retidas na fonte. Então nessa tela foi a outra atualização que a gente teve também. Uma série além das mudanças de feature, né, toda a parte do financeiro novo ele passou por uma série de otimizações. Eu escutei aqui no meu ponto, que não é para deixar eu passar, para mostrar a telinha de edição, que a telinha de edição foi considerada até aquela telinha que vem de lado assim, e aí tu não precisa mais sair.
Essa aí a gente não pode deixar de mostrar para o pessoal, né, porque era uma coisa também que o pessoal tinha que atualizar um relatório, atualizar uma transação e reclamava bastante que perdia todos os filtros porque editar ia para uma tela. Mostra como é que ficou essa telinha nova da edição ali para o pessoal também, que a gente focou bastante na dor que o nosso cliente tinha para fazer essa nova telinha aí para eles. Essa questão do filtro é um spoiler também, vem novidades por aí, mas não vai ser nesse vídeo de atualizações, é mais para frente. Nesse aqui, o que eu posso trazer para vocês é que antes a gente clicava nesse botãozinho que tem azul, que é o nome a descrição da transação, na verdade, e a gente era redirecionado para outra tela, que era a tela dos detalhes. Agora, os detalhes, eles ficam nessa tela também. Então, ele carrega aqui por quem foi criada a receita, bem certinho, a data e hora, ali a carinha, o avatar de quem criou, a data do lançamento, a hora, a data de pagamento, qual é o valor. Aqui, como ele é uma despesa, ele não tem a opção de gerar o recibo, mas é nessa telinha também que a gente vai gerar, então fica tudo aqui. Se quiser, claro, ver mais detalhes ou editar de forma bem mais específica, a gente clica aqui no detalhes e aí sim vai lá para a telinha. Agora a gente tem o botãozinho definindo aqui que já está marcado como pago, então a gente consegue visualizar. E um outro detalhe nessa tela que agora a gente pode vincular o recibo. Então aqui a gente tem a opção de colocar arquivos também. Essa era uma outra, um pedido assim que a gente tinha recorrente no nosso suporte, né? Vocês ali no pós-venda pegavam bastante a gente nas demonstrações aqui com o time comercial, que às vezes o pessoal, poxa, mas eu nem preciso, assim, eu queria só pelo menos tirar uma fotinho, deixar algum registro. Então, essa foi uma outra mudança que a gente fez também ali para conseguir dar esse melhor controle, né? Nas finanças da clínica ali. Então, dá para deixar. Às vezes o pessoal só precisava, tipo, da observação, colocava só um número do recibo, enfim. Mas às vezes queria uma fotinha, alguma coisa, então é uma outra solução que a gente trouxe. Nadine, uma outra função super nova, assim, também, que essa eu acho que a gente está guardando algumas coisas legais para o final, para também deixar o pessoal até o fim aqui, porque ainda tem bastante coisa para falar para vocês. Então, eu lembro bastante quando a gente fazia as demonstrações, e aí quando era agendada a demonstração com o administrador, a gente já ficava, puxa, ele vai perguntar do DRE, ele vai perguntar do DRE, tem DRE, e agora, como é que tá isso? Assim, a gente tem um DRE agora para os nossos clientes que têm administradores na clínica, e também para o pessoal que acabou, por algum motivo, na época, não usando a gestão DS. Tem algo nesse sentido aí que a gente pode estar ajudando esses administradores? Agora tem DRE. Então, aqui no financeiro, uma das funcionalidades que a gente adicionou foi DRE. Para quem aí não é administrador, não é contador, a DRE é o demonstrativo de resultado do exercício. É assim, para falar grosso modo, é um relatório geral de tudo que foi lançado na clínica, receita, despesa, dentro das categorias que você lança. Então, aqui a gente tem as categorias de receita, a gente vai ter as categorias de despesa, tudo isso é configurado, então você consegue configurar, não, eu quero que energia elétrica é despesa operacional, salário é despesa ali com o pessoal, então você consegue fazer toda essa configuração, o próprio administrador consegue fazer essa configuração, e depois é muito simples, vai usando no dia a dia, vai lançando a receita, vai lançando a despesa, os atendimentos lá pela agenda de forma adiantada, tudo certinho, e esse relatório ele vai sendo atualizado conforme a utilização do sistema. Dentro dele aqui, a gente consegue definir, então, o ano e o mês de referência do relatório, e a gente consegue definir se ele vai ser por regime de competência ou por regime de caixa. É bastante simples, é uma chavezinha aqui que a gente marca, e ele já vai atualizar o relatório. A gente define aqui o mês e o ano também, que ele vai compreender, e ele já vai trazer. Tem a opção de mostrar as não pagas, se tiver marcadinho ali, ele vai mostrar, só desmarcar que ele vai trazer só o que é pago daí. Eu sempre posso estar falando um pouco errado, mas eu brinco bastante ali que o DRE basicamente para a gente, assim, eu sou administrador, mas para o médico é quase como se fosse aqueles exames básicos que tu pede de rotina, e o médico pega, ele já bate o olho e ele já entende um pouquinho de como é que está a saúde do paciente só por causa de alguns indicadores onde tu já consegue ter assim uma noção. O DRE, ele faz um pouquinho disso assim para
a parte contábil, para a parte de algum administrador, alguma assessoria, consultoria da clínica. Uma das primeiras coisas que hoje, quando você faz uma consultoria aí na sua clínica, o administrador vai começar a agir, mas de fato é entender um pouquinho melhor como está as finanças, como está seu grupo de contas, onde é que está entrando mais, saindo mais, enfim. É quase como se fosse aquela lista de exames básicos, né? Então o DRE ele vem para ajudar bastante nessa parte, mesmo para quem não consegue ler super bem assim os exames, como é a gente, no caso, quando recebe os exames precisa de alguém, o DRE ele é simples, né? Tu consegue ter uma noção melhor do teu grupo de contas. Então é uma outra solução que vem bastante para ajudar aí no dia a dia dos médicos, dos nossos clientes. A gente está bem feliz de poder estar disponibilizando essa feature nova aí, que com certeza vai mudar bastante para clínicas nossas que têm hoje esse papel de um administrador que centraliza essas informações, vai ajudar em muito aí no planejamento, em ter uma noção melhor e visualizar melhor os números da clínica. E aí, pode falar, Nish. Aqui, na verdade, quando a gente conversava com os consultores ou com alguma equipe de contabilidade mesmo, eles diziam, nossa, a gente tem que pegar, gerar vários relatórios, aplicar filtro, colocar isso em outro lugar, montar certinho. Aqui não. Aqui é só usar o sistema mesmo e depois lá no final do mês ou no final do ano, você consegue gerar o relatório bem completo mesmo, facilita bastante. É um tempo que ele estaria direcionando ali para compilar dados, fazer análise, que a gente pode direcionar para traçar metas e aumentar aí o tamanho da clínica também. Exatamente. E eu deixei, aí sim eu sou suspeito para falar, mas para esse DS na prática eu deixei o que eu achei de mais incrível e o que tem de melhor nesse financeiro novo para o final, que é o grande módulo de orçamentos. A gente recebia muito esses pedidos. A própria gestão DS, lá em 2016, quando a gente começou a trabalhar muito essa questão de fidelização, de CRM, a gente vem falando também da importância que é tu entender as vendas dentro do teu consultório, né? E por isso que eu sou suspeito para falar, hoje eu sou responsável aí pelo time de vendas da gestão DS. E como é importante tu entender um pouquinho melhor das oportunidades, de quantos orçamentos tu enviou. E era uma coisa que a gente, quando às vezes até fazia os cursos junto com o David, né? Falava um pouquinho, faltava aquela partezinha final. A gente mostrava as oportunidades, mostrava o que foi ganho, o que não foi ganho, mas a gente acabava não conseguindo dar esse passo pro cliente, né, pro paciente, né, do nosso médico, que é mandar esse orçamento, ter uma noção melhor dessa parte de orçamentos. Uma coisa que eu lembro muito, assim, que sonhei com isso por muito tempo, que era a parte do pacote de serviço, porque quando a gente começou a atender melhor os nossos clientes da dermatologia, da cirurgia plástica, a gente percebeu que é uma especialidade que tem um fluxo diferente, né? Então, como lida com bastante procedimentos eletivos, sessões, esse controle é diferente simplesmente de uma receita, de uma despesa, sai do caixa, entra no caixa. Então, Neide, para a gente terminar bem assim o nosso DS da prática de volta, aí, o nosso primeiro DS na prática de 2021, mostra um pouquinho desse módulo de orçamentos para os nossos clientes aí e um pouquinho de como é que ele ficou. Para fechar com chave de ouro, literalmente. Então, o módulo financeiro, ele entrou aqui dentro da parte de serviços. Então, a gente vai ter dentro dele todo o controle de créditos, a gente vai ter todo o controle de orçamentos que estão em abertos, foram fechados, enfim, tudo fica nessa telinha aqui. A gente já consegue ver alguns gráficos, então, para quem tem uma clínica maior, tem mais profissionais, aqui a gente vai ter o total de orçamento fechado por profissional. Tá? E aqui a gente tem o total dos orçamentos gerados, quantos foram fechados e quantos não foram fechados, tá? E para gerar um orçamento, ele é muito simples, a gente pode clicar no orçamento e gerar ele do zero. Então, a gente define o nome do paciente, qual é o título do orçamento, ele vai ser válido até quando, quem foi o responsável pela negociação, quem vai ficar com o orçamento disponível na agenda para agendamento, tudo a gente faz aqui e é bem simples, a gente define aqui, é um procedimento, é uma cirurgia ou um exame. A gente marca aqui e seleciona do que já está programado lá na agenda, do que já está configurado na agenda, fica disponível aqui, a gente só seleciona. O preço, a gente tem um detalhe que a gente pode definir lá dentro do procedimento, então ele já preencheria aqui automático. Mas não tem problema se você quer mudar para esse paciente específico, ou se ainda não tem um valor fixo, dá para inserir manualmente aqui. A gente tem o desconto, que era algo que a gente tinha falado antes, e a questão dos créditos. Então, são quantos créditos, quantas sessões? Os créditos, eles vão multiplicar o valor unitário.
Então, quando você der ganho no orçamento, então o paciente fechou mesmo essa quantidade de créditos que ele vai liberar. Então, são 3 sessões de preenchimento, digamos assim, 3 atendimentos. Ou se vocês separarem aí de outra forma, seja por unidade, seja por, enfim, seringa, vai de acordo com a organização da clínica também. A gente libera os créditos aqui, adicionou e pode ir adicionando quantos procedimentos desejar. O pacote de serviços, como o Felipe falou, de ter de atendimentos ali já pronto, a gente consegue montar orçamentos aqui. Então, você deixa ele prontinho ali, o modelo, só seleciona para aquele paciente, verifica se são esses serviços mesmo que você deseja adicionar e depois é só adicionar. Tá? Sempre vai ter a opção de editar em todos os relatórios. Lá no modelo, se você deixou programada uma observação, ela vai vir aqui também. Então, você já tem ele todo prontinho ali, montou uma vez, seleciona para os demais. Claro que sempre personalizando de acordo com a particularidade de cada paciente. Nas observações, como a gente pode tanto imprimir quanto enviar por e-mail, a gente define aqui se vai poder imprimir, se vai poder enviar por e-mail. E aqui a gente tem a opção de enviar por e-mail, a gente consegue montar um e-mail padrão, então a gente bota ali a identidade visual da clínica, a mensagem. O orçamento ele é enviado como um anexo em PDF. Então, ele fica com uma carinha ali bem profissional, bem bonita, bem clean. Para imprimir também, ele fica bem certinho. Eu vou abrir um aqui para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor. Ele tem uma visualização bem clean. Então, a gente consegue colocar aqui a logo da clínica, enfim, a gente consegue personalizar, mas ele já sai certinho com o desconto também, com a questão aqui da validade, de quando ele foi emitido, tá? Essa é a parte simples ali de lançar os orçamentos, depois a gente tem um controle. Aqui o Felipe pode falar um pouquinho melhor, como ele é responsável pela parte de vendas, sobre o que é frio, o que é morno. Agora que a gente já estava conversando com alguns clientes, porque a gente testou a ferramenta financeira antes de trazer para todo mundo, o que é frio, o que é morno, o que é quente. Eu tava já aqui, deixa pra mim essa parte, deixa pra mim. Essa parte é uma parte nova também, gente, que a gente sempre sentiu falta um pouquinho de ajudar um pouco mais os nossos clientes a entenderem essa máquina de vendas, né? Que vender não é feio, é importante, claro que sim, sempre a saúde e o nosso paciente, o nosso cliente de vocês em primeiro lugar. Mas a clínica é uma empresa, a gente precisa entender, e clínica que às vezes não está crescendo automaticamente está morrendo, né? Então é muito importante tu entender um pouco melhor dos teus números no que tange essa parte de, poxa, quantos contatos chegaram na minha clínica, quantos pacientes eu atendi, quantos orçamentos eu enviei e quantos procedimentos foram realizados. A gente chama isso de funil de vendas, a gente pode, inclusive, se o pessoal gostar, talvez desse tema a gente pode, por que não, fazer um DS na prática só sobre isso, só sobre como criar um funil de vendas do seu consultório, mas a gente trouxe um pouco desse funil de forma simplificada para justamente focar naquilo que a gente pode ajudar melhor os nossos clientes, que é entender, poxa, beleza, eu tenho quantas oportunidades eu tive em aberto, né, que a gente está chamando de orçamentos, quantos orçamentos foram dados para os meus pacientes, quantos eu consegui, ali a gente tem uns status, né, que está em aberto, que está ganho, dá para ter a opção de perder também. E aí, o que é o termômetro, gente? Esse é uma das novas, uma carinha novinha também que ficou, que para o antigo Oportunidades não tinha isso, que é, por exemplo, às vezes eu tenho ali sei lá, 15, 20, 30 clientes, eu tenho só uma secretária, pacientes, né, desculpa, e só uma secretária lá na frente. E às vezes é difícil eu conseguir dar atenção para todos os meus pacientes da mesma forma, os orçamentos, sendo que às vezes, poxa, minha secretária ela tem que agendar, ela tem que levar algum exame, ela tem que atender ali o paciente na recepção. Então, esse filtro é justamente para a tua secretária, para você médico, entender um pouquinho melhor quem são os meus pacientes que estão mais prontos, né, ou mais aptos a fecharem o próximo orçamento comigo. Então, quando a secretária ou você mesmo mapeia lá e tagueia como quente, significa que, poxa, esses pacientes aqui, eles têm uma maior probabilidade de fechar. A gente sabe também que sempre dentro de, sei lá, 10 oportunidades, talvez a gente tenha umas 4 até 5 quentes,
umas 3, 4 mornas e sempre tem aquelas que são frias, ou seja, o paciente igual sai dali, pega um orçamento, mas a gente já sabe que ele não vai fechar, né? Então, por uma série de questões, às vezes é preço, às vezes já coloca uma série de objeções. Então, mapeando isso, fica muito mais fácil na hora da organização de venda, eu falar lá para minha secretária, por exemplo, fulana, Maria, entra em contato lá com a Nadine ali, que eu tô vendo que ela é quente, sabe? Então, de todos os contatos que eu tenho ali, eu posso filtrar ali, a Nadine tava mostrando os filtros, eu posso puxar só as opções de quem tá mais apto para fechar comigo. Então, eu foco primeiro nessas oportunidades que eu tenho de orçamento. Uma vez que a gente conseguiu mandar certinho, fez um follow-up, e tem novidade boa também vindo nos próximos DS na prática aí, relacionando ao WhatsApp, enfim, a gente vai deixar também um pouquinho para os próximos aí. Faço follow-up, que nada mais é do que entrar em contato com esse paciente para ver se aquele paciente vai fechar aquele orçamento, enfim. Bom, trabalhei os quentes, agora eu vou para o que está morno. E depois eu vou dar uma atenção também para os que estão frios, mas não na mesma, com a mesma pressa, porque eu tenho clientes, pacientes que estão bem mais aptos para o momento de compra, né? Então isso é uma nova funcionalidade também que vai ajudar bastante, não só os nossos clientes, mas quem também participa dos nossos cursos junto com o Dave, enfim, a gente quer ajudar bastante, principalmente num momento como esse, né, que a gente está passando aí por uma pandemia, enfim, então a gente quer o máximo que a gente puder de ter de ferramentas para que, de certa forma, a gente possa ajudar os nossos clientes a mapearem isso melhor, não perderem, às vezes já diminuiu bastante o fluxo da clínica, então não perder essas oportunidades que ainda estão aparecendo, né, é um pouco do nosso papel aqui como gestão de descomplicar e simplificar a gestão aí de clínicas e consultórios por todo o Brasil. Então, essa é mais uma ferramenta aí para a gente encerrar esse primeiro DS na prática de 2021. Com uma notícia super boa, que é esse financeiro novo que está lindo. Mais uma vez, um agradecimento aí ao nosso time de TI, que arrasou com esse novo módulo ali. E aí, Nadine, queria te fazer mais uma perguntinha que é, poxa, eu já sou cliente de gestão DS. Como é que eu faço para usar esse novo módulo financeiro? Como é que eu entro em contato? Por onde que eu posso chamar? A gente vai deixar também aqui nos comentários, na descrição do vídeo, aonde fica direitinho ali para você chamar, enfim, no passo a passo, nosso central de ajuda. Mas explica um pouquinho para o pessoal como é que faz para usar esse novo módulo financeiro. Então, como está funcionando aqui para quem já é cliente de gestão DS, já usava o outro módulo financeiro. Então, a gente orienta para chamar pelo suporte, para solicitar ali que implemente o novo financeiro. Hoje a gente já tem uma lista de clientes que estão em espera para liberação dessa nova ferramenta, então a gente, claro, vai priorizar quem já está na lista de espera. A gente vai liberando, você pode chamar no suporte, a gente vai incluir ali, a gente vai fazer um contato. Como é uma ferramenta totalmente nova, tem alguns detalhes que a gente precisa esclarecer, enfim, para ajustar na clínica, para que todo mundo esteja ciente, para que todo mundo esteja capacitado para utilizar a nova ferramenta. Quanto à capacitação, a gente tem um módulo de vídeos inteirinho programado para a nova ferramenta financeira. São vídeos bem curtinhos, bem dinâmicos, bem específicos, para você entender de forma bem direta como usar essa nova ferramenta. A gente produziu ali muitos artigos com GIF, com imagem, para você, não quero ouvir vídeo, não estou com paciência, vai lá ver a foto, ver o GIF, ler um pouquinho e você já vai conseguir usar. Então, chamou no suporte, já entra ali na lista, a gente vai fazer contato. Tem um termo de aceite, tá? Então, não vai ser para todo mundo que a gente vai liberar assim rapidinho. A gente vai encaminhar o termo de aceite com algumas considerações que a gente tem dentro do novo financeiro, estando todo mundo ciente, principalmente o assinante, né? Então, o médico responsável pela clínica ou o administrador responsável pela clínica, estando ciente de todas as funcionalidades que vai agregar e também de alguns detalhes que a gente tem, confirmou no e-mail, a gente tem ali um período de até 48 horas para habilitar, mas aí a gente organiza tudo certinho por e-mail ali, a gente estabelece e juntos a gente programa como vai ser nesse primeiro momento para habilitar, e depois vocês podem assistir os vídeos, chamando a equipe ali no suporte, está todo mundo bem capacitado, bem treinado aqui na nova ferramenta financeira para ajudar todo mundo. Para quem não sabe, Nadine, onde é que fica o nosso suporte, aproveitando que a gente está com a telinha aberta ali no cantinho ali, mostra para o pessoal onde é que fica, onde chamam vocês. No canto inferior esquerdo da tela, a gente tem a nossa equipe de suporte. Segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Pode chamar fora do horário, no primeiro horário útil, o próximo a gente vai atender. Nós temos muito orgulho de dizer que nosso tempo médio de resposta é de 30 segundos, então vai ser rapidinho, você já vai ter a sua resposta. Então pode chamar aqui, só clicar no envio uma mensagem e chamar o pessoal aqui.
Perfeito. E para você que está assistindo a gente também nesse DS na prática, que ainda não é cliente da gestão DS, é justamente por isso que a gente faz o DS na prática, para poder esclarecer um pouquinho mais o que às vezes no dia a dia não é possível conversar com todo mundo, né? Poxa, Felipe, mas aí o cliente, por que que eu tenho que esperar um pouquinho e aí já, o cliente que é novo está entrando já com o novo módulo financeiro? É justamente por alguns cuidados que a gente está tomando, como a gente conversou no início do vídeo. Como é um módulo totalmente novo, ele foi feito para que realmente todas essas dores fossem sanadas, que a gente pudesse melhorar o teu consultório. É um módulo novo, é um financeiro novo, então não dá para trazer todas as informações antigas, é justamente o novo ele exige é, algumas posturas novas, né? Então a gente vai começar esse financeiro de novo, deixar tudo certinho. Já o cliente que não é cliente de gestão DS ainda, como ele está usando desde o início, já entra no módulo financeiro que está aberto, liberado ali, para já poder usar, porque não tem todas essas questões que a Nadine comentou sobre ter que assinar ali o termo e tudo mais, para a gente poder realmente te mostrar tudo certinho. Poxa, ó, tá aqui a parte de visualização de do financeiro antigo e aqui você vai usar o financeiro novo, né? Mas eu garanto para vocês que quem optar por essa transformação na clínica e optar por esse financeiro novo vai colher muito resultado, principalmente em momentos que a gente tem como esse, que a gente precisa entender um pouco melhor nossos números, entender um pouco melhor ali das nossas projeções. Então o novo financeiro da gestão DS ele vem para isso. E aí uma outra dúvida que eu tenho, Nadine, para a gente poder encerrar, para os nossos clientes que gostam muito do módulo financeiro simplificado hoje que a gente tem, como é que esses clientes vão ficar? Olha, a princípio a gente está passando por essa transição, então a gente está abrindo justamente para que quem se sinta confortável, para quem esteja disposto nessa época agora a fazer essa transição, porque como a gente falou, o Felipe falou, tem alguns detalhes que a gente tem que observar. Toda mudança a gente precisa fazer um esforço para implementar. Então, da nossa parte aqui, a gente vai fazer o nosso máximo para que seja o mais tranquilo possível. A princípio, pelo que eu tenho informação, a gente vai continuar com os dois financeiros paralelo. Quem optar por vir para o novo financeiro, claro que a gente vai prestar todo o suporte, mas a princípio a gente vai ter os dois funcionando em paralelo. Claro que no futuro a gente sabe que esse cenário pode mudar, porque o financeiro novo ele está muito mais completo e, claro, todas as novidades vão vir para o novo financeiro. Então, aos pouquinhos, acredito que todo mundo vai ir fazendo essa transição. De repente, determina ali um ponto de corte, chama a gente, olha, a gente organizou todo esse mês no financeiro atual, o próximo a gente quer começar no novo, não tem problema, chama a gente que a gente ajuda a organizar essa mudança, porque apesar de ser alguns detalhes, são detalhes que fazem muita diferença e todo mundo na clínica tem que estar ciente. Então a gente sabe que é uma transição, mas que a gente não vai forçar isso em nenhum usuário, vai ser feito aos poucos e a gente sempre vai manter a transparência que a gente sempre teve aqui na gestão DS de abrir. Vocês querem fazer essa transição? São esses os termos, a gente está aqui para ajudar. E é justamente esse o propósito do DS na prática, é poder conversar com vocês, mostrar um pouquinho das nossas novidades, dos nossos lançamentos, do que está por vir. Eu lembro que quando eu fazia demonstrações eu falava bastante sobre isso, quando a gente tinha alguma feature nova que não poderia ser importado alguma coisa, ou às vezes quando nossos clientes precisam trazer os seus dados de outro software, a gente acaba não, por questões técnicas não podendo trazer tudo. Eu costumava falar muito que é quando a gente está aprendendo algo novo. Sempre que a gente tenta fazer algo novo, num primeiro momento sim, a gente vai às vezes ter perder um pouquinho assim de não vai conseguir fazer tudo certo, vai ter que se esforçar um pouquinho mais, mas depois que a gente conseguir passar digamos, daquela descendência ali no primeiro momento, a gente só tende a subir, porque a gente está fazendo algo bem melhor, com novas ferramentas. Então, um pouco do que a gente está trazendo no novo módulo financeiro para vocês é isso, né? A gestão DS sempre preza por dar um melhor atendimento possível para os nossos clientes, né? Muitos dos nossos números e da nossa satisfação que a gente tem mostra isso, né? E a gente está muito feliz de poder estar retornando com o DS na prática e com essa nova feature. E para quem ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem, senão se não der esses recados, o pessoal vai brigar comigo. Tem que ativar o sininho das notificações, tá, gente? Para você saber os próximos DS na prática. Tem uma série de novidades novas que estão chegando. Coisa muito legal a ver com WhatsApp, a ver com registro de logs. Enfim, tem muita feature nova por vir aí. Esse ano de 2021 vai trazer grandes novidades. Então, curte aí, compartilha, manda para os seus colegas.
E a gente vai deixar alguns links importantes aqui na descrição do vídeo. Então, para entrar em contato, saber um pouquinho mais sobre o software, para quem já é cliente, como faz essa transição, para quem ainda não é cliente, quer conhecer um pouquinho sobre esse novo módulo financeiro, com quem falar. Então, siga aí os nossos conteúdos e nos vemos aí no próximo DS na Prática. Até mais! Até mais!